Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre uma doença chamada doença de Buerger, ou também conhecida como tromboangiite obliterante. É uma doença muito triste e a história também muito triste. Apesar de ter um fator etiológico que pode ser removido e acabar melhorando, muitas vezes o paciente ou chega tarde demais ou não consegue tirar esse fator. Então, o que é a doença de Buerger? É uma reação inflamatória tanto nas artérias e veias, mas os sintomas são maiores nas artérias, causando desde cedo estenoses e obstruções nessas artérias. Então são pacientes jovens, né, a grande maioria homens, e que têm as artérias obstruídas já desde cedo. Mas essa doença ela está diretamente relacionada com o tabagismo, com o fumo. Então o fumo ele pode levar a outras doenças, né, como a aterosclerose, que também causa obstrução, mas isso a aterosclerose tem uma evolução mais lenta e progressiva. A doença de Buerger, a tromboangiite obliterante, não. A evolução é muito rápida e muito cedo. Então são pacientes jovens, a grande maioria homens, que já começam com uma claudicação de membros inferiores, dor ao caminhar. Essa dor ela vai restringindo a distância que consegue percorrer, e até o momento em que vai evoluir para amputação. Infelizmente, muitos pacientes com tromboangiite obliterante já chegam na fase da amputação. E aí a gente não tem muito mais o que fazer. E a questão é que o fator etiológico, o tabagismo, ele está diretamente relacionado com a piora da doença. Então, teoricamente, a doença para de evoluir ou começa a evoluir muito lentamente se o paciente para de fumar. Então, parar de fumar é o mais importante que tem que ser feito. Mas o incrível é que esses pacientes têm uma dificuldade enorme para parar de fumar, diferente de outros pacientes que fumam. Né? É interessante essa relação entre a tromboangiite obliterante e essa necessidade de fumar. Eu lembro aqui de várias histórias, entre elas uma paciente internada que mesmo na internação da sua amputação ainda pedia para a colega de quarto trazer um maço de cigarro de fora. Então quando eu ia passar visita eu sentia o cheiro do cigarro ao entrar no quarto dela dentro do hospital. Então, e ela estava extremamente elucidada dessa relação de que ela precisava parar de fumar. Então a tromboangiite obliterante é uma doença grave, é uma doença que o prognóstico ele é ruim, principalmente por causa desse fator do fumo. Se a gente consegue controlar esse tabagismo e diminuir, a gente pode retardar a evolução dessa doença e evitar as amputações. Então, o diagnóstico diferencial é a aterosclerose, como eu falei, outras vasculites que também podem causar essas estenoses e obstruções. O tratamento principal é o parar de fumar. Obviamente, existem outras cirurgias que podem ser feitas, mas muitas vezes essas artérias estão tão danificadas que não há possibilidade de uma revascularização arterial. Então, é importantíssimo passar em consulta, em avaliação com o cirurgião vascular. Ele é o médico habituado a tratar desse tipo de doença, de fazer a avaliação e fazer de tudo mesmo para parar de fumar. É mais uma razão aí, né? Não é só a aterosclerose, não é só o problema no pulmão e outras doenças. Eu estou falando de mais uma, graças a Deus não é tão frequente assim, mas que a gente tem que tomar cuidado e se lembrar dela também. Gostou dos nossos vídeos? Curta, compartilhe, assine nosso canal, clica no sininho de notificação aqui embaixo. Até a próxima!